Olá, telespectadora, telespectador da Rede Previdência. Nós estamos com a doutora Lisiane Guerin. Lisiane Guerin é advogada atua na área previdenciária, é gaúcha, né, de Porto Alegre, e reside em Foz do Iguaçu e tem uma atuação não apenas na região de Foz do Iguaçu, mas também na região sul como um todo. E a doutora Lisiane aceitou o convite para nos dar uma série de informações sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, aquela sigla que a gente usa, PCD, né? Então, doutora Lisiane, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Previdência, pela atenção que você vai dar aos nossos telespectadores. E eu queria começar te perguntando sobre o que é pessoa com deficiência, né? A aposentadoria com a pessoa com deficiência permite que ela se aposente tendo em vista essa condição. Mas o que é que caracteriza essa condição? Bom, primeiramente, boa tarde, Ricardo. Muito obrigada. Eu é que agradeço, sou muito grata pelo convite de poder participar aqui da Rede Previdência. Agradeço muito o teu convite. E, bom, falando sobre a questão da conceituação e falando um pouco sobre a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, que a gente chama de PCD hoje, e que vai ter direito a essa aposentadoria com critérios diferenciados, é uma pessoa que possui um impedimento de longo prazo de natureza, seja ela física, mental, intelectual ou ainda sensorial. Esses impedimentos, essas limitações que essa pessoa possui, lhe geram barreiras na sua vida cotidiana, o que acaba a deixando em desigualdade perante outras pessoas no mercado de trabalho, vamos dizer assim. E importante também comentar, Ricardo, que existe uma diferenciação, acho que as pessoas confundem um pouco, existe uma diferença, né, na questão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, que eram chamados, né, hoje benefício por incapacidade permanente e benefício por incapacidade temporária, que a pessoa com deficiência, ela não é a pessoa que está incapaz para trabalhar, mas sim a pessoa que ela tem uma limitação, mas ela pode, como deve estar inserida no mercado de trabalho, diferente da pessoa que aposenta por invalidez ou por incapacidade permanente, que ela não tem mais condições de trabalho, ou que precisa se afastar temporariamente, porque também não tem condições de trabalhar durante um período. Então, é um impedimento mesmo de longo prazo nesse setor, seja físico, mental, intelectual ou sensorial. E aí, doutora, você fala de critérios diferenciados. E você que é advogado, mas você também que é segurado, que está nos assistindo, frequentemente o critério diferenciado é uma porta importante, seja para garantir que a pessoa que não poderia se aposentar consiga, porque tem esse critério diferenciado com requisitos menores do que o requisito comum, ou não é só por isso. Muitas vezes tem gente que vai para os escritórios da gente querendo se aposentar e a gente percebe, doutora, que a pessoa não pode só querer se aposentar, tem que pensar na melhor renda, né? Exatamente. Às vezes o cliente diz, doutor, eu quero me aposentar e quer qualquer regra, quer se aposentar de qualquer forma, mas também é preciso pensar na melhor renda. Então, também o critério diferenciado repercute também no que tange a melhor renda. E aí eu queria lhe perguntar sobre os critérios, né? Que critérios são esses que garantem a aposentadoria da pessoa com deficiência? Então, importante isso que tu falaste, Ricardo, que é muito importante, não é o nosso assunto, mas é bom a gente sempre comentar que é interessante o planejamento previdenciário, né? Que é uma avaliação aprofundada de todo o histórico, de toda a vida do segurado. E nessa avaliação, com certeza não pode ficar de fora a questão da deficiência.
que aí eu vou falar aqui dos tipos, né, dos requisitos, e também muitas vezes a pessoa até não vai aposentar como aposentadoria do deficiente, mas ela pode utilizar os períodos de deficiência, existem formas de conversão de tempo também, né? Então é muito importante essa questão de planejar e analisar de forma aprofundada todos os critérios que a pessoa pode vir a ter um melhor benefício. Quanto aos requisitos da aposentadoria do deficiente, nós possuímos as modalidades de aposentadoria por idade e de aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, vai ser indiferente o grau de deficiência. Quais são os graus considerados de deficiência hoje? Grau leve, grau moderado e grau grave. Então, assim, na aposentadoria por idade, não vai se considerar apenas que ela possua uma deficiência, independente do nível. Uma carência aí de 15 anos de contribuição, 15 anos com deficiência, e a idade vai de 55 anos mulher e 60 anos homem. Nota-se que da aposentadoria por idade normal que nós tínhamos, a gente vai ter uma diferença de 5 anos. Então, a gente já tem aí uma redução de 5 anos, que já é uma vantagem para aposentar, considerando a deficiência. E a aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim nós vamos considerar os níveis leve, moderado e grave de deficiência, e vai ser independente da idade. Aí nós teremos o seguinte: nível leve, 28 anos de tempo de contribuição para a mulher, 33 para o homem; moderada, 24 para a mulher, 29 para o homem; grave, 20 para a mulher e 25 para o homem. Então, a gente não vai considerar a idade, vai considerar o tempo de contribuição conforme o nível de gravidade da deficiência. Aí vai ser considerado os níveis. Eu costumo brincar que vai aumentando ali de 4 em 4, né? De 20, 24, 28 a mulher, e o homem 25, 29, 33 o tempo de contribuição. Então, basicamente, são esses requisitos e essas modalidades da aposentadoria da pessoa com deficiência. Doutora, esses níveis de deficiência, eu imagino que não são aleatórios, né? Existe a perícia biopsicossocial, não é isso? Como é que funciona essa perícia? Quais as orientações que você teria a dar para os advogados e para os segurados? Então, com certeza, Ricardo, é feita uma avaliação biopsicossocial. E o que é essa avaliação biopsicossocial? Essa avaliação, ela tanto vai avaliar a questão médica, né, feita por um médico, que vai avaliar o que a deficiência da pessoa gera na prática, o que ela gera de limitação, enfim, toda a questão médica. Mas, além disso, uma avaliação com um assistente social. Por quê? Porque a grande questão, a grande diferenciação é que não vai se verificar apenas a incapacidade daquela pessoa, a limitação, mas sim as barreiras sociais. A gente sempre utiliza, né, e quando a gente pensa em PCD, já pensa no cadeirante, mas existem diversas outras limitações, né? Mas a gente sempre usa como exemplo de o que você tem de barreira, no caso de, eu sou cadeirante, mas eu moro numa cidade do interior que não possui acesso para nada, ou seja, a minha barreira vai ser maior do que quem mora numa cidade mais estruturada, que tem acessibilidade. Então, essa avaliação é uma avaliação completa de todas as barreiras que essa pessoa encontra no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres, e é feito pelo IFBRA, que é um instrumento metodológico que vai verificar os graus, e ele é dividido entre 41 atividades, distribuído em 7 domínios. Deixa eu até pegar aqui, ó. E aí vai falar sobre aprendizagem, aplicação de conhecimento, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais. Por exemplo, no formulário vai ter perguntas como:
Você consegue fazer a sua comida sozinha, consegue limpar a sua casa, no seu trabalho você precisa de auxílio de quê para poder exercer a sua profissão? Relações interpessoais, educação, vida econômica. Então, assim, é uma avaliação bem completa e é um formulário bem objetivo mesmo, com diversas perguntas onde vai se fazendo uma pontuação. E aí, conforme ao final é verificada essa pontuação, que se vai ter o nível leve, moderado ou grave da deficiência. Ok. Bom, agora vamos falar da reforma da Previdência, né? Um pouco mais de um ano, emenda constitucional 103 de 2019. Quais as mudanças, quais as transformações, quais as polêmicas, quais os problemas, enfim, qual a sua visão sobre a reforma da Previdência em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência? Então, quanto à reforma da Previdência, para a pessoa com deficiência, ela teve pouca mudança. Na verdade, o que houve, que ainda é discutível, é a questão do cálculo, né? Sabemos que a reforma da Previdência teve aí uma grande alteração quanto à forma de cálculo, né? Nós tínhamos descarte das 20 menores contribuições, e agora com a reforma isso afetou bastante a vida e o cálculo da RMI do segurado. E o que aconteceu, Ricardo? Que veio essa discussão. A emenda constitucional 103 de 2019, ela foi muito clara no seu artigo 22, dizendo que a forma de cálculo da pessoa com deficiência não seria afetada. Ou seja, se manteria o cálculo, o que é mais benéfico para a aposentadoria. Se eu me aposentar de uma maneira comum ou da pessoa com deficiência, eu vou ter uma vantagem no cálculo. Aí o que ocorreu? Após isso, teve um ofício circular em seguida do INSS, ofício circular 64, se eu não estou enganada, falando que não, que se utilizaria o novo cálculo da reforma da Previdência. E depois teve uma portaria também, portaria 450 de 3 de abril de 2020, que também ratificou esse ofício circular. Mas aí tem essa grande discussão. Depois o decreto 10.410, que também se fala sobre essa questão do cálculo. Mas o que se entende aí a grande discussão de um princípio constitucional, né, da legalidade? Porque o decreto, ele vem para regulamentar, né? Ele pode regulamentar, em tese o decreto não pode restringir direitos. E aí veio a emenda constitucional dizendo não, se mantém o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência, e o decreto veio fazendo essa alteração. Então a gente tem aí, na verdade, uma grande discussão, né? E até estou tentando acompanhar mais a questão jurisprudencial para ver como que isso vai se consolidar, né, Ricardo? E, de resto, não houve nenhuma alteração mais com a reforma da Previdência. Ok. Cara leitora, eu ia falar, olha, mania de escrever. Cara telespectadora, cara telespectador, espero que vocês tenham gostado. Olha, vocês viram a competência, né? A Rede Previdência sempre traz muita gente competente, inteligente, a juventude, o quanto é promissora a doutora Lisiane. E eu quero agradecer, doutora Lisiane. Vou agradecer ao nosso público que já está inscrito, por estar acompanhando. De ontem para hoje, nós superamos os 200 vídeos, estamos apenas 4 meses de lançamento do canal e já superamos 200 vídeos. Então, temos um curso de regime próprio, temos debates sobre regimes próprios, temos debates sobre os tribunais de contas já realizados, temos um programa sobre o regime geral. Enfim, tem muito conteúdo, tem várias playlists já bem estruturadas aqui no vídeo. Tem as animações, tem uma animação sobre direito adquirido, tem uma animação sobre a aposentadoria rural, e é com gente de primeira qualidade, como a doutora Lisiane, que a gente está fazendo a Rede Previdência ser o sucesso que é. Então, eu quero franquear a você, doutora, a palavra final,
algum aspecto mais que você queira evidenciar sobre o assunto e a sua palavra final em geral, enfim, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Agradecendo ter aceito o nosso convite. Tá certo, Ricardo. Então, assim, eu acho que brevemente deu para pontuar, acho que as questões mais importantes, né? Eu só reitero a importância de o segurado que quer se aposentar procurar, de fato, um profissional da área, qualificado, para fazer toda uma avaliação aprofundada da sua situação, de toda a sua vida de segurado, de toda a sua avaliação, seja ela de saúde, de deficiência, enfim, e planejar, de fato, a sua aposentadoria, porque principalmente depois da reforma da Previdência, a gente sabe aí que temos várias regras de transição, é o momento que tem de se planejar para uma melhor aposentadoria, seja aí ela da pessoa com deficiência ou não, mas que esse critério seja de fato avaliado. Porque eu não tenho dados exatos hoje, mas são cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Eu não sei se um pouco mais ou um pouco menos, esses dados que eu peguei são um pouquinho antigos, eu não sei se tem um novo censo sobre isso, mas é muita gente e infelizmente é uma aposentadoria que as pessoas, às vezes por falta de informação, pelo INSS de fato não prestar aquela atenção de dar o melhor benefício, não fazer essa avaliação ou ela não procurar um profissional qualificado, acaba que não se aposenta da melhor maneira. Então eu acho que fica mais a ideia de pensar sobre isso. E também um detalhe que eu gostaria de comentar para a gente finalizar, Ricardo, que é assim, com essa discussão de determinação de cálculo da emenda e portaria e ofício circular do INSS em sentidos opostos, é possível que haja muitas revisões. Então, se a pessoa se aposentou, pessoa com deficiência nesse período, se atentar, daqui a pouco procurar um profissional qualificado para ver se também não existe uma revisão no seu benefício. Então, acho que seria um detalhe importante de comentar. Bom, e quero agora então agradecer e te dar também os parabéns pela Rede Previdência. Realmente o canal está incrível, eu acompanhei já alguns vídeos de alguns colegas, só pessoal muito qualificado, e eu me sinto muito honrada pelo teu convite e te agradeço muito por poder estar aqui falando um pouquinho de direito previdenciário com vocês. Então, peço também para o pessoal que quer acompanhar, que quer se qualificar, temos vídeos breves aí, né, Ricardo? E de conteúdo sensacional. Então, assim, de coração, muito obrigada pelo teu convite. Valeu, obrigadão. Eu que agradeço.